Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 27 e 28 de março de 2019. Karina, uma semana marcada por temas assim, do ponto de vista do objeto que estava sendo julgado, são totalmente diferentes, em planos totalmente diferentes do direito. Bom, afinal de contas, tudo é direito, não é, Karina? Então, nós temos a organização da Presidência da República em ministérios por meio de uma medida provisória e a questão da constitucionalidade de lei que trata do sacrifício ritual de animais em religiões de culto africano. Quer dizer, muito variada a semana, né? Então, como você disse, da possibilidade, levando-se em consideração a liberdade religiosa, do sacrifício de animais em ritos, em cultos religiosos, em rituais daquelas religiões de matriz africana. Observação feita por todos os ministros na sessão de quinta-feira. A morte não é proibida, a morte desses animais não é proibida pela Constituição, não há qualquer inconstitucionalidade, mas os maus tratos, a tortura, o sofrimento, aquele tratamento cruel, sim, é protegido por lei e a legislação do Rio Grande do Sul fez justamente proteger esses animais. Então, não há qualquer inconstitucionalidade, como alegava o Ministério Público do Estado sul-rio-grandense, na legislação que protege os animais e permite que esses rituais com o sacrifício de animais sejam realizados. Vamos tocar o barco, então, portanto, e na área da quinta-feira. E o plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar um recurso que discute a constitucionalidade de uma lei gaúcha que permitiu o sacrifício de animais para rituais em cultos de religiões de origem africana. Antes de rever a sessão, vamos saber um pouquinho mais sobre o assunto. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, considerou que o sacrifício de animais durante rituais de religiões de origem africana não viola a Constituição, desde que não haja maus tratos. Destacou ainda que todas as religiões devem ter o mesmo direito e que, por não se tratar de matéria penal, o Estado pode legislar. O ministro Edson Fachin também considerou que a lei não fere a Constituição Federal. O recurso do Ministério Público Gaúcho considera a lei estadual inconstitucional e alega que a exceção como um privilégio à religião de matriz africana ofende o princípio isonômico previsto na Constituição Federal. Além disso, o MP defende que é a União que tem competência para legislar sobre o tema e não o Estado. A Procuradoria-Geral da República entende que se a lei gaúcha for considerada constitucional, deve-se ampliar a autorização para todas as religiões. E esse julgamento desse recurso, onde se discutia a validade de lei do Rio Grande do Sul, só para repetir, que trata do sacrifício de animais em ritos das religiões de matriz africana, ele terminou na sessão plenária desta quinta-feira. O tema foi retomado a partir do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Tanto na Praça dos Três Poderes, na frente do STF, quanto dentro do plenário, vários representantes de religiões de matriz africana de todo o país acompanharam de perto o julgamento. O primeiro a falar foi o ministro Alexandre de Moraes, que pediu no ano passado para analisar melhor o caso. Ele disse que não se pode confundir os rituais de religiões com práticas de crueldade aos animais. O ritual não pratica crueldade, não pratica maus tratos. Várias, inclusive, aqui várias fotos, vários argumentos citados por alguns amicicuri no processo, juntando fotos de animais mortos e jogados em estrada, jogados em via pública, não tem nenhuma relação com candomblé ou as demais religiões de matriz africana. Em seguida, o ministro considerou que a lei do Rio Grande do Sul pretendia afastar o preconceito contra essas religiões e que não há inconstitucionalidade na norma. A sacralização dos alimentos, inclusive com os animais, a oferenda dos alimentos, inclusive com a sacralização de animais, faz parte, aí não há nenhuma dúvida, faz parte indispensável da ritualística mágica das religiões, da ritualística das religiões de matriz africana. De cara, impedir a sacralização seria manifestar claramente a interferência na liberdade religiosa. Eu concluo o meu voto, como disse, seria breve, para dizer que a minha tese é constitucional a lei de proteção animal, que a fim de resguardar a liberdade religiosa,
permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. É como voto, saravá. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez uma ressalva expressa, desde que sem acesso ou crueldade. Então, eu não vejo como, na decisão que assim deliberou, possa eu fazer qualquer reparo. Eu nego provimento ao recurso extraordinário, entendo não configurada a inconstitucionalidade material e justamente porque a exceção feita, ela atende o objetivo que as próprias cotas raciais procuraram afastar ou atingir, né? Melhor dizendo. Então, presidente, eu nego provimento ao recurso extraordinário. Eu peço vênia para negar provimento integralmente a este recurso extraordinário, entendendo que este dispositivo impugnado está compatível com a Constituição Federal e eventuais abusos que não ocorrem na prática, como ficou demonstrado, estão devidamente acautelados pela legislação federal aplicável à espécie como voto. Acho que esse exemplo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal vai dar um basta nessa caminhada de violência e de atentados cometidos contra as casas de culto de matriz africana, tal como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evitou cenas homofóbicas quando aqui placitou a legitimidade das uniões homoafetivas. Então, presidente, com fé naquilo que eu entendo que seja justiça, eu voto pelo desprovimento do recurso extraordinário. Não vejo, portanto, neste caso, qualquer mácula, qualquer nódoa de inconstitucionalidade, não apenas em relação às religiões de matriz africana, mas qualquer religião praticando legitimamente haverá de praticar de maneira livre e digna o ritual correspondente à manifestação de sua fé. Por isso, senhor presidente, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, pedindo, evidentemente, vênias daqueles que têm uma compreensão diferente. É como voto, senhor presidente. É importante registrar que todos os votos foram no sentido de admitir nos ritos religiosos o sacrifício de animais. As divergências que eu vou anotar são do ponto de vista técnico-formal, mas a unanimidade, a Corte entendeu que a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em cultos, em ritos religiosos, é constitucional. Por isso que quando eu fizer a proclamação, quero deixar isso bem claro, quando eu proclamar que em parte foram vencidos alguns colegas, eles não foram vencidos nesta parte, foram vencidos na parte de interpretação conforme. Karina, que detalhe é esse em relação à interpretação conforme a que se refere o ministro Dias Toffoli? É o detalhe técnico formal. O ministro Marco Aurélio, o relator, considerava que é possível também esse sacrifício, como o próprio ministro Dias Toffoli disse, essa foi a votação unânime, todos concordaram, mas ele condicionava o sacrifício ao consumo da carne abatida, daquele animal que teria sido abatido. O ministro Alexandre de Moraes, ao votar, ele dava interpretação conforme também, e aí parcial procedência no seu voto, mas não condicionava ao consumo da carne. E os demais julgavam improcedente para, junto com o ministro Edson Fachin, que acabou votando nesse sentido e acabou formando a maioria, entender que a lei do Estado do Rio Grande do Sul é constitucional, ao contrário do que alegava o Ministério Público daquele Estado. Então, apenas nessa parte que o ministro Marco Aurélio acabou ficando vencido e o ministro Alexandre de Moraes nessa interpretação conforme. Mas, no mais, é constitucional, a lei protege a fauna do Estado, é competência concorrente dos Estados legislar sobre essa matéria, ao contrário também do que se arguía de uma possível inconstitucionalidade formal, mantida a lei do Estado do Rio Grande do Sul. Karina, encontro marcado na próxima semana. Próxima semana, na quarta e na quinta, ao vivo direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, é claro. E continue conosco aqui, na TV Justiça.